tudo com uma só palavra. Salmo 150. Vamos ler juntos? Aleluia. Não, vamos começar de novo. Vocês não falaram aleluia? Vocês tomar café, não? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Pode ser mais bonito. Não, pode parar. Pode ser mais bonito. Vamos declarar isso. Aleluia é louvai a Deus por tudo que Ele tem feito. Então vamos lá no 3, bem forte. Põe para fora. 1, 2, 3. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira. Bom, aleluia, 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 porque a gente louva a Deus. Aleluia, porque você está respirando. Só louva a Deus quem respira. Você pode ter chegado aqui nessa casa com um monte de problema na sua vida, mas você está respirando, irmão. Amém? Então, se você está respirando e Deus continua sentado no trono, presta atenção, hein? Um milagre pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Porque Deus continua sendo o Deus dos milagres, o Deus do impossível. E você está respirando. A gente não presta atenção nisso. Eu acho que passou o Covid, nós esquecemos o quão é bom respirar. Mas quem teve Covid sabe como é que é bom respirar. Você acordou hoje, não sei quantas vezes, você aleluia, aleluia. Vamos crer nesse Deus, nós estamos vivos, porque Ele nos deu o ar que respiramos. Então vamos despejar sobre Ele tudo aquilo que está angustiando seu coração. Eu não sei o que está passando aí, mas Ele já sabe. Porque a palavra diz, antes da palavra chegar nos nossos lábios, tu, Senhor, já sabe de cada uma delas. Mas Ele resolve quando a gente despeja, quando a gente lança sobre Ele a nossa ansiedade. Então ore aí ao Senhor agora. Não sei com que você chegou no coração, mas eu sei que você pode lançar diante de um Deus, que é o Deus do impossível. Ore aí ao Senhor. Eu vou ter alguns minutos aqui, deixar você orar em silêncio, e depois vou elevar minha voz para concordar com a sua oração, para que isso seja lançado sobre aquele que resolve tudo, todas as coisas, no nome de Jesus, para a gente sair daqui num momento de paz, de descanso, para você ter uma noite hoje como você nunca teve, você dormir mais do que a cama, no nome de Jesus, descansar seu coração. Não importa a semana que inicia, importa com quem você está, e você está com o Deus do impossível. Oremos ao Senhor.
dito que Deus manifesta e responde no nome de Jesus. E daqui a um mês você vem aqui nos testemunhar que um mês depois engravidou. Muita gente sofrendo nessa área, às vezes a gente tem vergonha de falar, por isso a gente não intercede. A palavra de Deus fala que o povo que ora é o povo que Deus responde. Sobre isso na oração em Lucas 11, ele fala: quem pede recebe, quem busca acha, e aquele que bate na porta, a porta vai se abrir. E eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer. Vamos orar? Clame ao Senhor aí, clame ao Senhor pelos enfermos da sua casa, pelos seus familiares. Eleva sua voz em nome de Jesus. Coloca aí o nome por nome, pessoas que estão passando problemas de enfermidade. Pela Pâmela, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, pelos enfermos da nossa casa, pelos enfermos desta casa, pelos nossos familiares. Ó Pai, o Senhor falou que nos últimos dias nós passaríamos por epidemias, por enfermidades, doenças, mas que a gente passaria. Com o Senhor, ó Pai, nós podemos todas as coisas. O Senhor pode curar o Teu povo, e o Senhor pode segurar na nossa mão no vale da sombra da morte e passar por ele juntamente conosco. Toma a dor da Pâmela, ó Pai, nas Tuas mãos nessa hora. Que o Teu Santo Espírito Consolador possa visitá-la naquela UTI, possa consolar o coração, curar as enfermidades, renovar a alma. Só o Senhor pode, porque só o Teu Espírito é o Consolador, ninguém mais. Que o Teu Espírito seja consolador naquela alma. Apresentamos todos aqueles que estão aqui com enfermidade, Senhor, seja gripe, qualquer outra enfermidade. Para o Senhor não existe barreiras. O Senhor é aquele que ressuscita mortos de 4 dias. O Senhor é aquele que tira da tumba ainda hoje, como o Senhor fez com Teu Filho, mais de 500 pessoas naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor alinhe a nossa fé com o Teu impossível. Aumenta a nossa fé. Tira toda a incredulidade do nosso coração. E oramos, baseado na Tua palavra, onde está escrito: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no mesmo lugar, e orar pelo mesmo assunto, no nome poderoso de Jesus Cristo, o Senhor vem e responde à Tua igreja. Dá-nos os Teus sinais nessa noite. A Tua palavra diz que enquanto fosse pregado, anunciado o Evangelho, os sinais do Senhor acompanhariam aos que creem. Meu Deus, toma a Tua casa, toma o Teu povo, visita-nos com a cura do Teu Santo Espírito. Toca, ó Pai, nos casais que estão passando por problema de fertilidade. Só o Senhor pode dar esse sinal nessa igreja. Só o Senhor pode pegar uma mulher ou um homem que está com problema de esterilidade, e daqui um mês nós temos notícia boa, e daqui um ano essa criança está no colo, sendo recebida pelo Senhor e consagrada a Ti, porque o Senhor é Deus. Eu sou fruto desse milagre, Senhor. Eu sou fruto dessa oração. Por isso eu lhe peço, meu Deus, para os pais que estão aqui, assim como o Senhor respondeu minha mãe lá atrás, responde o Teu povo nessa noite para a glória do Senhor. É nessa fé que nós cremos, na Tua palavra, que não pode voltar atrás. Então aumenta a nossa fé, alinha a nossa fé com a Tua vontade, com o Teu impossível, com Deus Todo-Poderoso que és. E junto com essa oração, traga o Teu Santo Espírito Consolador sobre aqueles que têm passado por tristezas da alma. Volta-nos para a Tua palavra, ó Pai, que é a nossa cura. A Tua palavra é perfeita e restaura a alma. Dá-nos ouvido para ouvir a Tua voz nessa noite. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor ainda hoje é um Deus que responde orações. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém.
Amados, obrigado a todos vocês que oraram por nós, nossa volta, né, as nossas férias que passamos aí. Muita gente me mandou WhatsApp, oração, com carinho. Obrigado, brigadão mesmo. Voltamos aí animados no nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Orem pelo pastor Tiago, está voltando hoje ou amanhã. Teve esse final de semana um congresso de jovens, junto com o presbítero Maná. Os dois estão buscando mais recursos. E nós teremos aí o congresso nosso, em setembro, 8, 9 de setembro. Agora é uma outra realidade. A turma está ainda com as pernas doendo, tomando Dorflex da festa de ontem. E todos que chegaram a mim, foram muitos, não foram poucos. Deram os parabéns a todos vocês. Alguns até falam assim: pastor, se tivesse festa hoje, nós estava lá. O pessoal que trabalhou é que sabe o quanto que doeu, mas foi bom. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as equipes de parabéns, todas. A sensação que o povo teve é que foi menos gente, mas tinha 1000 lugares esse ano. Então a festa foi preparada e se tivesse 2000 pessoas, ainda tinha lugar. 1000 sentados e 1000 em pé. Tinha espaço para isso. Então continue se preparando para a grande pesca, no nome de Jesus. Porque quando ela chegar, nós vamos ter que chamar a gente para auxiliar, no nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, muito obrigado. Vamos investir agora nos jovens, nos adolescentes. Nós temos um custo para pagar do investimento que nós estamos fazendo neles. Então, se você quer abençoar algum jovem, algum adolescente que vai vir para o congresso, que vai ser aqui na nossa cidade, na nossa igreja, o pessoal de Florianópolis, da F-Hop, que é Florianópolis House of Prayer, casa de oração. Eles trouxeram o DNA lá da I-Hop, lá de Kansas City. Há uma igreja que ora já há mais de 23 anos, 24 horas por dia, sem cessar, por todas as igrejas, por todos os pastores, por todos os missionários. 24 horas por dia eles estão orando pelo povo de Deus, pela igreja perseguida, pela juventude que está vindo, pelo novo avivamento. E essa semente foi trazida para o Brasil. E ela tem incendiado várias igrejas que têm montado casas de oração, têm aumentado turnos de oração. E louvado seja o nome do Senhor. Deus resolveu colocar a gente nessa história. Nós já estamos com mais de 8 jovens que foram em Florianópolis, fizeram o curso de 5 meses. Nós temos uma hora aqui, um ciclo de oração de 2 horas até 3, toda segunda-feira, que esses meninos continuam há mais de 2 anos, orando nessas 3 horas aí, por você, pelo pastor, pela igreja, pela cidade. Então nós já temos um mover. E agora nós estamos trazendo o pessoal que implantou isso no Brasil para estar falando mais sobre isso, sobre a importância de estar orando mais, sobre a importância de adorar. Não só ministrar louvor, não só cantar louvor no domingo, mas ter uma vida de adoração a Deus, vai estar sendo ministrado nesse congresso. E é um congresso, irmão. Então, se você quer participar disso, é importante que você faça a sua inscrição. A primeira inscrição é R$100 para 2 dias. A primeira noite, que começa aí perto das 7 horas da noite, o aquecimento deles, os portões se abrem às 7h30, vai até umas 11. No sábado vai ser de manhã até quase perto de meio-dia, tem um intervalozinho. A tarde inteira tem outro intervalozinho. E a noite inteira é congresso, não é só culto. E nós vamos estar ministrando, a igreja vai se tornar uma sala de oração na parte da tarde. Eles vão conduzir tudo, como eles fazem lá no Mover, harpa e taça, que está baseado em Apocalipse, esse versículo. Então, adoração e oração, cantando a palavra e orando na palavra. É um modelo sensacional. Então, quero te convidar a você trazer mais jovens, a fazer inscrição de gente que está com sede de orar, está com sede de aprender a falar com Deus. E o pessoal da F-Hop vai estar no domingo aqui, aí é entrada franca, domingo de manhã. Todos eles estarão trazendo uma adoração a Deus e nós estaremos juntos no domingo de manhã. Domingo de manhã não paga, tá joia? Entrada franca. Mas chegue cedo, você sentar, porque provavelmente você não vai, hein?
Não tem vídeo? Não tem, mas nós não separamos hoje não. Porque hoje o culto está muito cheio, é meu ponto, fala aqui, entendeu? Meu ponto está sentado ali. Nós temos muita festa hoje. Então você ore em vista. Se você tem muita gente aqui que já está, alguns assumiram as passagens aéreas. Nós vamos trazer 7 pessoas da equipe de Florianópolis para estar nesses dias com a gente. Então tem muitas famílias aqui, falam, pastor, eu quero dar uma passagem, eu quero dar meia passagem, eu quero dar uma oferta para ajudar os nossos jovens e adolescentes. Então se você quiser ofertar, procure o Davi, procure o Maná e o pastor Tiago. São os 3 que estão envolvidos em recolher essas ofertas aí para abençoar a nossa geração. É aberto para todas as igrejas, irmãos. Está no Instagram. Tem caravanas já de Uberlândia. Pelo menos 2 já confirmaram. Tem caravana de São José dos Campos vindo. Então é algo que é a primeira vez que nós vamos fazer esse mover aqui na igreja a nível de abrir para as demais igrejas. E os meninos estão tão empolgados, não viu nada ainda, nem receberam nada, eles já estão orando e pensando na do ano que vem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então eu quero que você incentive um jovem, incentive um adolescente a ouvir a voz de Deus, a aprender a tocar o coração de Deus com as canções, com a oração. Essa é a geração que Deus vai levantar como casa de oração. Está escrito na Bíblia, nos últimos dias, eis que meu povo se afluirá para os montes, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a direção de Deus na palavra, essa é a direção que tem despertado no Brasil, em muitas igrejas, e Deus nos deu o privilégio de estar nessa direção aí para a glória de Deus. Não podemos perder isso. Amém? Então fica essa palavra aí. Pastor Calvino, depois do culto, hoje o culto vai demorar um pouquinho mais, nós estamos de festa, né? Inclusive uma festa assim, exponencial. Vem cá, pastor Calvino. Pastor Calvino, muitos anos foi pastor dessa igreja, esteve na frente dessa igreja. Eu ouvi muitas histórias quando eu visito as casas, eu gosto de perguntar, conta uma história boa de um pastor, da igreja, um momento que você viveu. Ele não sabe, eu estou falando isso agora com ele. E muita gente, não foi pouco, falou assim, não, quando o pastor João Calvino, eu botando João no nome dele, quando o pastor Calvino esteve aqui, teve muitas histórias boas, edificou minha fé, nós crescemos. Então ele está voltando. Quando um pastor volta numa igreja, irmãos, e assiste o culto naquela igreja, irmãos, a igreja tem um lugar no coração dele. Porque nós somos igreja, nós sabemos como é que é igreja. Igreja é igreja, em qualquer lugar. Quando o pastor volta a uma igreja, pode saber, tem muita coisa boa que marcou a alma dele. E nós temos um privilégio nessa noite, o pastor Calvino vai trazer a palavra dessa noite, mas nós vamos ter o privilégio de ver uma história. Pastor Calvino fazendo o batismo de um neto, louvado seja o nome do Senhor. E escolher a nossa igreja. Podia ter sido em Brasília, podia ter sido em Uberlândia, mas a família quis aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, Deus abençoe o Senhor, é um privilégio, viu? Seja bem-vindo, que Deus te use com poder e graça no nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. É de fato, da nossa parte, uma grande alegria retornar, rever os irmãos aqui, muitos irmãos que foram da nossa época, alguns eram bem pequenos, hoje estão bem maiores, né? Mas de fato, é um privilégio também estarmos batizando hoje o Mateus. Quem diz que quando a gente vai ficando mais idoso, não tem privilégios, tem muitos privilégios. E um dos privilégios é poder realizar o que vou realizar hoje, batizar e consagrar o neto ao Senhor. Eu quero convidar aqui os pais, o Robson, a Lígia e o Mateus. Daqui a pouco eu quero convidar também os outros avós, né, para vir à frente, os irmãozinhos do Mateus também. Mas por enquanto eu quero convidar o Robson, a Lígia, e que aqui tragam o Mateus aqui.
nesse momento. Isto. Nesse momento de batismo, eu quero ler um texto da Bíblia e falar um pouquinho rapidamente sobre o significado desse batismo, nosso compromisso. Nós batizamos crianças não pensando, objetivando a salvação da criança. O batismo não gera a salvação. Mas nós batizamos por algumas razões. A primeira, nós batizamos em obediência à palavra de Deus. As crianças eram consagradas e faziam parte da igreja visível. Segunda razão, nós batizamos as crianças para consagrar essas crianças também a Deus. E batizamos também num ato de compromisso, né? Tem um texto aqui na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17, verso 9 diz: Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Depois o verso 12 aqui também diz: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado do estrangeiro, quer o estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. Minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Minha aliança será aliança perpétua. É óbvio que ao batizar os nossos filhos, nós temos também um compromisso, um privilégio, né, e um compromisso. Quando nós batizamos nossos filhos, consagramos nossos filhos a Deus, nós estamos reafirmando que nós cremos naquele que instituiu o batismo, Jesus. Nós estamos reafirmando a nossa convicção nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós estamos também acreditando nas promessas de Deus. Por isso, Robson e Lígia, né, é um grande privilégio. Eu tive esse privilégio de apresentar a Lígia ao batismo, né? Tive o privilégio de depois batizar o Rob, professar a fé do Robson, né? E também da Lígia, e tem esse privilégio do Mateus. Agora, há uma responsabilidade, né, de vocês de sempre reafirmar ao Mateus a convicção de vocês, através de trazê-lo à casa de Deus, através de orar com ele, porque nós falamos também através dos nossos atos, das nossas atitudes. Existe uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Vocês falam Mateus através da linguagem verbal e falam através da linguagem não verbal também, não é? E por isso vocês estão assumindo esse compromisso agora de continuarem firmes, trazendo Mateus à casa de Deus, orando com ele, orando por ele, reafirmando as convicções de vocês, não é? Sim. Eu quero convidar os avós também. Eu não posso falar aqui que o Mateus parece com um avô aqui, porque o Reinaldo vai ficar com ciúme, viu? Mas eu quero convidar o Reinaldo e a Carmelita a vir à frente, a minha esposa, a Rosimeire, a avó, e convidar também os irmãozinhos a vir à frente. Nós vamos proceder o batismo do Mateus em obediência a Deus e na fé que ele vai permanecer na palavra de Deus. Agradeço
ao pastor também por dar essa oportunidade de realizar esse batismo aqui. Pode ficar. Nós vamos dirigir a Deus numa oração de gratidão por esse momento, de reafirmação da nossa fé e das nossas convicções. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, por essa noite, por esse momento, por tão maravilhosa graça sobre a nossa vida. Queremos agradecer, ó Deus, pelo Teu amor que temos sentido no nosso coração. Esse amor do Senhor que é eterno por cada um de nós. Esse amor que nos libertou e nos mantém firmados na aliança e na graça do Senhor. Nós queremos agradecer pela vida do Mateus, pelo lar que ele nasceu, e nós pedimos que o Senhor continue abençoando ao Robson, a Lígia, para que sejam alicerce na vida dele. Que seja, ó Deus, cada dia bênção como tem sido seus irmãozinhos, o Bruno, o Pedro. Nós o colocamos na Tua presença no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora proceder ao batismo do Mateus. Mateus, Cordeirinho de Jesus, eu como ministro te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que Deus esteja te abençoando, Mateus, fazendo de você um menino forte, firme na graça de Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você. Vou tirar uma foto aqui. Pastor, estou com a palavra já. Amém. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no último livro, Apocalipse capítulo 3, a partir do 7º verso. Apocalipse capítulo 3, a partir do 7º verso. Carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, 7º verso. Amém? Todos encontraram aí? Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que te posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos meus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos aqui em Apocalipse 7 igrejas.
existe uma linha que interpreta que nós temos aqui 7 períodos e que nós estamos vivendo no último período, a igreja de Laodiceia. Mas essa ideia, ela não prevalece quando nós olhamos teologicamente nem historicamente. Na verdade, essas igrejas existiram. São 7 igrejas que naquela época existiam na Ásia Menor, hoje a Turquia. São 7 cartas endereçadas a 7 igrejas. Elas essa cidade foi fundada no ano 138 antes de Cristo. Por Átalo, rei de Pérgamo, fundou essa cidade. Essa cidade enfrentou muitas dificuldades porque houve muitos terremotos e ela foi destruída e reconstruída muitas vezes. Então, de certa forma, não só a igreja, mas a cidade estava acostumada a lidar com o contraditório. Estava acostumada a vencer o contraditório, as dificuldades. Ela passou por muitos períodos difíceis daquela cidade, mas ela venceu. Venceu muitos desafios, muitas lutas e sobreviveu. E por isso hoje, nessa noite, eu quero falar o tema, uma igreja relevante. De certa forma, eu entendo que toda igreja que tem o alicerce, da palavra de Deus, Jesus como Salvador, é uma igreja relevante. Mas eu quero pensar na perspectiva de uma relevância ainda maior. Eu poderia falar de uma vida relevante, de uma empresa relevante, de uma sociedade relevante, de um país relevante. Você pode pensar também, aplicar a sua vida, uma vida relevante, como você ter uma vida relevante. Mas o texto aqui está falando de uma igreja relevante. E de fato, esta era uma igreja relevante. Eu já vi muitos templos, eu creio, pastor, que o irmão também já viu escrito Filadélfia. Mas eu nunca vi um templo escrito Laodiceia. Mas sim Filadélfia. Porque de fato essa igreja era uma igreja relevante. Nós encontramos aqui só elogios a esta igreja. Então nós temos aqui um bom modelo de igreja, para que possamos olhar e buscar para a nossa vida pessoal. E eu quero trazer algumas ideias sobre a característica de uma igreja relevante. E a primeira característica é que uma igreja relevante, ela tem consciência da sua missão de servir. Uma igreja relevante tem consciência da missão de servir. Porque o texto diz, eu conheço as tuas obras. Só que essa palavra, obras, no Novo Testamento, ela tem 2 termos para ela. No português nós temos um termo só. Um dos termos para obra é praxis, que significa, eu conheço o modo de agir. Eu conheço o comportamento, eu conheço o procedimento. Não é nesse sentido que essa palavra está empregada aqui. Apesar de que Jesus conhece o nosso sentir, o nosso pensar, até mesmo antes de pensar, Ele conhece toda a nossa vida, a minha vida e a sua. Mas não é nesse sentido. O outro sentido da palavra é ergon, que significa eu conheço as tuas obras, os teus atos. Os atos que vocês realizam. E conheço as atitudes de vocês. Conheço o comportamento de vocês, as coisas boas que vocês fazem. Isso é interessante porque Jesus está vendo, o texto diz aqui de Apocalipse 2 e 3, que Ele está no meio da igreja.
O texto diz que Jesus está no meio das igrejas e menciona cada uma presença dele lá, para fortalecer, para permanecer no foco, para ampliar a visão, mas para mostrar àquelas igrejas também a vontade dele e elas permanecerem na vontade dele. Então a ideia do termo aqui é que nós devemos praticar atos que ajudem uns aos outros. Nós devemos praticar atos que também abençoem a sociedade. Tendo Jesus como paradigma, tendo Jesus como o modelo. E foi ele mesmo que diz, nós somos o sal. Qual é a finalidade do sal? O sal tem a finalidade de preservar, não é? Preservar, preservação. A igreja também tem a finalidade de ajudar a dar sabor. O sal tem a finalidade de dar sabor. Houve uma época que eu fiquei alguns dias alimentando com pouco sal e fica horrível a comida, porque o sal dá sabor. Então o objetivo da igreja, da palavra de Deus na nossa vida, é levar a igreja, de certa forma, a ser o sal. Para essa sociedade que carece tanto da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que não sabe qual o sentido da vida, o objetivo da vida. Mas Jesus diz também que nós somos a luz do mundo. O objetivo da luz é clarear, alumiar. O objetivo da luz é dar direcionamento e trazer segurança. E ajudar as pessoas a caminharem focadas. Já observou quando você está numa rua caminhando, se acaba a energia, você se torna uma pessoa insegura, você não sabe onde você vai pisar. Você perde um pouco do seu foco. Nós somos a luz que auxilia as pessoas nessa caminhada. A consciência de servir. Fomos chamados para servir. Alguém disse que a igreja se torna relevante quando ela é a resposta de Deus para as crises do mundo. A igreja é relevante quando ela é a resposta de Deus, se torna a resposta de Deus para as crises do mundo. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão. Abraão estava numa situação de conforto, porque às vezes é melhor ficar do que sair. Às vezes é melhor ficar no nosso comodismo do que sair. Então Deus diz a Abraão, sai de onde estás e vai para a terra que te mostrarei. Ele teria que romper com muitas coisas. Deus o desafiou. E ele rompeu. E Deus disse, olha, eu estou lhe chamando para ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Sabe qual foi o grande problema do povo de Israel no Velho Testamento? Um dos problemas é que eles viram na chamada um privilégio e não uma missão. Viram na chamada privilégios. E na chamada de Deus a cada um de nós existem privilégios. Eu me sinto muito privilegiado por ter sido chamado por Deus. Eu me sinto agradecido por ter sido chamado e conhecer a palavra de Deus. Mas, junto com o chamado, existe uma responsabilidade. Então, eles viram no chamado privilégio e não responsabilidade e não compromisso. Eles viram no chamado não missão. A igreja existe também para servir. E como é que nós glorificamos o nome de Deus? Nós ouvimos muito as pessoas dizer, a igreja existe para glorificar o nome de Deus. Eu concordo com isso, a igreja existe para glorificar o nome de Deus. Mas como é que nós vamos glorificar o nome de Deus? Uma das formas pelas quais nós glorificamos o nome de Deus é servindo uns aos outros. A igreja existe para servir uns aos outros do lado de dentro e ela existe para servir do lado de fora. Ela serve do lado de dentro dos muros e do lado de fora
É óbvio que ao sairmos daqui, nós não deixamos de ser igreja. Eu constantemente falo isso. Não existe um dualismo de vida cristã. Não existe um dualismo em que eu sou cristão quando eu estou nas reuniões, mas quando eu saio do templo, é uma vida profissional. Não. Lá é uma vida profissional, mas é uma vida cristã também. O culto aqui, hoje, nós estamos realizando aqui, durante a semana será uma sequência. Nós cultuamos a Deus através do nosso serviço, da nossa vida. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma visita com o irmão da igreja. Aí nós chegamos na casa lá e o marido não estava. Nós fomos lá, eu, outro senhor, a irmã, a esposa desse senhor que foi junto conosco. E depois ele chegou na saída e ela disse: esse portão aqui dessa casa foi o fulano que fez, lá da igreja lá. Aí eu querendo puxar a conversa, né? Falei, opa, aqui é uma chave para eu puxar a conversa para... Ele não era muito firme na igreja para evangelizar. O esposo dela não era crente. E eu falei, foi o irmão da igreja que fez esse portão aqui. Ele falou, mas esse portão ficou péssimo. Esse portão ficou péssimo. E ele me enrolou. Eu falei, não, ele é da igreja lá, mas não é muito firme, não. Né? Mas então, meus irmãos, nós servimos a Deus aqui dentro e lá fora, o culto continua. Então nós servimos uns aos outros como? Nós servimos uns aos outros através das nossas atitudes, das nossas palavras, da linguagem verbal, da linguagem não verbal. Nós ministramos. E você pode ver na Bíblia que a Bíblia usa muita expressão uns aos outros. O grupo estava aqui louvando, servindo a igreja, servindo o nome de Deus, né? Mas também conduzindo a igreja ao louvor. Os diáconos, quando cheguei, estavam na porta lá, servindo a Deus, mas servindo uns aos outros também. Então, nós existimos para servir. Então, uma igreja relevante, ela tem essa consciência que ela existe para servir. Assim, uma vida relevante tem a consciência que existe para servir. E é tão bom servirmos. Quando nós damos uma palavra amiga para alguém, quando nós ministramos um aconselhamento, nós estamos servindo. Jesus gastou a vida dele servindo. Alguém disse que existem 3 coisas muito importantes na vida. Eu sei que tem mais, mas essa pessoa ressaltou 3 coisas importantes. A primeira coisa, ele disse que é importante na vida de uma pessoa é ela ter alguém para amar. Todos nós temos alguém para amar. Da nossa família, os nossos irmãos. Segunda coisa, ter algo a esperar. Ter alguma coisa a esperar. Terceiro, ter alguma coisa a realizar. Então todos nós temos coisas para realizar. Isso dá sentido. Isso nos ajuda também na vida cristã. Alguém para amar, algo a realizar e alguma coisa e algo a esperar. Todos nós esperamos. Eu poderia falar de muitas características de uma igreja que faz uma igreja tornar relevante, mas eu quero ficar dentro do texto. E a primeira ideia que eu vejo aqui nesse texto é que uma igreja relevante, então, é uma igreja que tem consciência que ela existe para servir. Você tem consciência que você existe para servir a Deus? Em consequência disso, também você serve uns aos outros. Você, marido, serve a sua esposa. Você, esposa, serve o marido. Os filhos servem os pais servem os filhos. Através de atos, através de palavras, através de atitudes. Existimos para servir. Segunda característica que eu vejo nessa igreja. Uma igreja relevante, ela tem um ministério ininterrupto. Uma igreja perseverante.
uma igreja perseverante esta. Sabe, o valor da perseverança. A perseverança é importante em todas as áreas da nossa vida. É importante a perseverança na empresa, não é? A pessoa que tem uma empresa, ele precisa ser perseverante. Se ele não tiver perseverança, a empresa não vai para frente. Porque a perseverança auxilia a vencer os obstáculos e as lutas. Na vida cristã também, nós precisamos ter perseverança. Esta era uma igreja perseverante, o texto mostra. O texto diz que eles enfrentaram muitas lutas, muitas adversidades, mas eles continuaram perseverantes e firmes. Que bom! Eu vejo aqui muitas pessoas que estão aqui e perseveraram. Desde aquela época. Vejo gente perseverante. Vejo aqui gente sentando nos mesmos lugares aqui. Eu lembro dos lugares que alguns sentavam aqui. Pessoas perseverantes. E a Bíblia nos desafia a isso. E esse texto diz que os perseverantes serão recompensados. Você pode ver na sua Bíblia aí, se tiver com a Bíblia aberta aí. Veja aí, Apocalipse 2:10 aí. O que está dizendo aí? Não temos as coisas que tens de sofrer, isso que o diabo está para lançar alguns em prisão dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. É uma promessa aos perseverantes. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Veja o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor dar-lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O vencedor receberá uma pedrinha branca. Uma vez eu preguei sobre essa pedrinha branca. Naquela época, diante do tribunal, quando a pessoa recebia uma pedrinha branca, significava você está livre de condenação. Mas se ele recebesse uma pedrinha de outra cor, significava que ele estava condenado. O texto está dizendo: os que perseverarem receberão uma pedrinha branca. Nenhuma condenação. Que bênção, né? Porque a Bíblia diz que nós éramos culpados, os nossos pecados estavam aqui. Quando Jesus morreu na cruz, Ele levou os nossos pecados. Nós ficamos livres agora, justificados, um ato pelo qual Deus nos declara justos por meio de Cristo. Aqui diz que receberão uma pedrinha branca, e continua aí, são as promessas. Uma igreja notória, uma igreja relevante, é perseverante. Uma vida relevante é uma vida perseverante. Você quer ter uma vida cristã relevante, o texto diz que você precisa perseverar. E é Deus que o faz perseverar. E é Deus que o leva a perseverar. Mas você também precisa de buscar, ler a Bíblia, orar e fazer uso das armas que Deus lhe fornece para sua perseverança. Imagine um atleta. Um atleta, ele tem um foco na corrida. O que acontece se o atleta parar no caminho, cumprimenta uma à direita, cumprimenta outro à esquerda, olha para trás, para, não, ele continua superando os obstáculos para chegar lá. Então Deus nos desafia também a superar os obstáculos e perseverar na corrida da vida cristã. Nós encontramos na Bíblia muitos perseverantes. Josué foi um perseverante. Alguns espias, colegas dele, disseram: a terra é boa, mas nós não conseguiremos chegar lá. Caleb disse também: nós chegaremos. Ele era perseverante e eles entraram na terra prometida. Então Deus diz que nós devemos ter perseverança. Se porventura cair, a Bíblia nos desafia a levantar, a prosseguir,
confessar os nossos pecados e prosseguir e caminhar perseverantemente. Uma igreja relevante é uma igreja perseverante. O texto diz que a igreja deveria olhar a porta aberta, mas não olhar para os obstáculos. O que acontece é que muitos ficam olhando para os obstáculos, ao invés de olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. Não podemos ficar olhando só para os desafios, mas para as portas abertas. Terceira característica de uma igreja relevante. Uma igreja relevante é uma igreja que supera o sentimento de autocomiseração. Ela supera esse sentimento. Esta igreja aqui, em Apocalipse, o texto diz: eis que tens pouca força. Havia igrejas que tinham mais forças do que ela. Mas só que força que outras igrejas tinham. Por exemplo, a igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha muita força. Mas não é a força que o texto está falando aqui. Eis que tens pouca força. Isso é, vocês não são uma igreja tão forte financeiramente como a igreja de Laodiceia. Não era uma mega igreja de milhares de membros. Mas eles não olhavam para isso. A pessoa que sofre de autocomiseração é aquele que tem dó dele mesmo. Coitadinho de mim. Chama atenção para si. Eu não consigo nada. Eu sou um coitado. Ao invés de olhar para a graça de Deus que nos fortalece. Mas ele vê muito no sentido negativo. Então a força da igreja não estava no número de membros. A força da igreja não estava na questão financeira. A força da igreja não estava no tempo da sua existência. A força da igreja não estava na sua localidade, porque era uma localidade pequena, uma cidade pequena. Mas a força da igreja estava na fé dela em Jesus Cristo. A força da igreja estava na consagração. A força da igreja estava na fidelidade a Deus. E Deus disse que era uma igreja que tinha muita força, amém? Uma igreja que tinha muita força, porque a força dela estava firmado no foco. Uma igreja que tinha foco, que tinha perseverança. Nós encontramos na Bíblia como que Deus faz o pequeno tornar grande. Por exemplo, Gideão. Deus disse: olha, é gente demais para lutar. É gente demais. Faz o seguinte, vamos levar lá no rio, lá no córrego, um monte de soldados. E Deus diz: aquele que pegar a água e levar a boca com a mão, esse fica no exército. Aquele que abaixar para beber a água, esse não ficará. E só 300, pegaram a água com a mão e levaram a boca, porque eram esses homens que estavam focados, observando. Eram esses homens que estavam atentos. E Gideão venceu a guerra com esses 300 homens. Havia uma multidão. Jesus foi para certo lugar e uma multidão começou a fluir para lá. E alguém perguntou: nossa, há muito tempo que esse povo está aqui. E eles estão com fome. O que nós vamos fazer? Aí um discípulo diz: não, aqui tem um menino com lanchinho. Um menino com lanchinho. 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aí eles pediram o lanche do menino. Eu não sei como que o menino se sentiu ao entregar o lanchinho. E também não sei como os discípulos se sentiram vendo Jesus pedir aquele lanchinho para tanta gente. Mas o que aconteceu? O pouco transformou em muito.
Todos alimentaram, ainda sobraram 12 cestas. A Bíblia diz no Velho Testamento que o profeta Eliseu, visitando uma viúva, ela disse: eu não tenho nada para comer. Não tem nada para comer. Ele falou: mas o que você tem aí? Ah, só tem uma botija de azeite. Só uma botija de azeite. Aí ele falou: vai buscar vasilhas com os vizinhos. E eu imagino que eles buscaram vasilha de 10 litros, vasilha de 50 litros, vasilha de 30 litros. E pegou aquela botija e foi despejando, e o azeite foi se multiplicando. Encheu uma vasilha de 30 litros, encheu uma de 20, encheu, porque era muito azeite, porque o profeta falou: agora, cadê mais vasilhas? Não, acabaram as vasilhas. Já peguei vasilha com a vizinhança, as minhas vasilhas já acabaram. Ele falou: agora você vai fazer o seguinte, você vai vender parte do azeite e pagar suas dívidas e viver do resto. Então era muito azeite. Irá viver do resto. Deus transformou pouco em muito. Jesus chamou 12 homens e disse: vocês 12 vão sair pelo mundo e alcançar o mundo com o Evangelho. É bem verdade que geograficamente era o mesmo tamanho de hoje, mas em termos de população era muito menor. Mas já era um grande desafio. No dia de Pentecostes, 120 reunidos, esperando o cumprimento da profecia de Joel, a vinda definitiva do Espírito Santo para ficar com a igreja. Só 120. Logo à frente 3.000, depois 5.000, e foi multiplicando. O pouco transformou em muito. Então nós não podemos sofrer dessa síndrome de autocomiseração, porque Deus é grande, conforme foi falado já aqui. Não podemos ficar vendo só na perspectiva negativa a nossa vida e os obstáculos que aparecem diante de nós. Nós temos que ser realistas, sim. Não podemos fazer de conta que os nossos problemas não existem. Mas nós precisamos entender que eles existem, mas colocá-los na presença de Deus. Colocar os desafios na presença de Deus, porque Ele pode transformar. Então, uma igreja relevante é uma igreja que supera o sentimento de autocomiseração. Você já viu pessoas que, para ele, tudo não vai dar certo? Eu sei que sempre existem aqueles que, você fala para eles: vamos fazer isso. Não, não vai dar certo, não. Isso não dá certo. E precisamos, obviamente, de certa forma, termos os pés no chão, mas precisamos também ligar a nossa cabeça a Deus. Mas tem gente que nada dá certo. Ele acha que nada vai dar certo. Então precisamos desenvolver em nós esse sentimento de confiança e esse sentimento também de otimismo e de fé em Deus. Uma igreja relevante supera a autocomiseração. E por último, nós podemos dizer que uma igreja relevante não se deixa levar pelo populismo. O texto diz: guardastes a minha palavra. Guardastes a minha palavra. Tem gente que concorda com a expressão vox populi e vox Dei. Voz do povo é a voz de Deus. Será que é verdade? Será que a voz do povo é a voz de Deus? Nem sempre. Foi colocado Jesus e Barrabás. Eles escolheram Barrabás, soltar Barrabás e prender Jesus. É claro que fazia parte do plano redentor de Deus, mas eu estou falando das escolhas humanas. Das escolhas humanas. Existe um quadro, os dois caminhos. Talvez algumas pessoas aqui tenham afixado em algumas paredes das casas os dois caminhos. Ali o caminho estreito e o caminho largo e as pessoas indo. Porque tem gente que fica observando: eu vou procurar ver do lado que tem mais gente, que tem um número maior de pessoas, para que eu esteja desse lado. Não é verdade? Eu baseio o lado que ele vai ficar,
pelo lado que tem mais gente, a decisão dele por Cristo está baseada nisto. Porque o Evangelho de Jesus, ele é inclusivo, mas ele é também exclusivo. O Evangelho de Jesus é inclusivo, porque ele é oferecido a todas as pessoas. Eu gosto muito do texto que diz: andava Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, anunciando o Evangelho, anunciando a todas as pessoas. Jesus convidou todas as pessoas e fez parte do grupo dele, dos discípulos dele, não dos 12, das pessoas que seguiam Jesus. Gente de todas as classes financeiras, intelectual, faixa etária, porque ele era inclusivo, convidava todas as pessoas a vir. O Evangelho é oferecido, ele é pregado no continente americano, no continente africano, europeu, asiático, em todos os continentes, porque ele é inclusivo. Mas ele também é exclusivo. Por que ele é exclusivo? Porque a Bíblia diz que existe uma porta só. Há uma porta só. E essa porta é Jesus. Há uma porta só. Ele diz: eu sou o caminho, não é? Eu sou o caminho. Existe um caminho só. Não existe mais de um caminho que leva a Deus, Jesus. Um missionário pregando, alguém disse: olha, você não deveria pregar que Jesus é o caminho. Você teria uma audiência muito maior se você pregasse que Jesus é um dos caminhos que leva a Deus. Ele disse: mas isso não é bíblico. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, ele é exclusivo. Ele não é um dos caminhos. Ele é o caminho. Ele não diz: eu sou um dos mediadores. Ele diz: eu sou o mediador. Quem quiser chegar ao céu tem que passar por Jesus. Quem quiser entrar tem que entrar na porta. Lembra da arca, do texto da Bíblia aqui que fala? Deus pediu a Noé que construísse a arca. Aí, para entrar na arca tinha que passar pela porta. Mas no momento a porta fechou e eles queriam entrar. Mas já era tarde. Hoje a porta da arca está aberta, que é a graça de Deus. E Noé continua pregando. Né? Os pregadores, a igreja continuam anunciando a palavra, servindo. A porta está aberta. E há uma porta só. Há um só mediador entre Deus e os homens. Ah, mas eu não posso falar com o vereador vai no prefeito. Politicamente, sim. Mas espiritualmente, no Velho Testamento você falava com o sacerdote intercedia a Deus, mas o véu pesado, enorme, rasgou quando Jesus foi crucificado. Isso significa que agora nós vamos direto a Deus. Existe um mediador entre nós e Deus. Há um só, Jesus. Então o Evangelho é inclusivo, porque ele inclui, ele convida as pessoas. Mas ele é exclusivo, porque há um caminho, há um só mediador entre Deus e os homens. Agora eu entendo que para ser relevante é algo assim também intencional, na perspectiva humana. Alguém disse que nós precisamos transformar as nossas intenções em ações e as nossas ações em realizações. Tem gente que passa a vida inteira só com intenção. Eu sei que nós fazemos muitas intenções. Chega o início do ano e fala: esse ano eu vou ler toda a Bíblia. É nossa intenção, mas não chega à realização. Tem gente que diz:
eu vou ser um crente ainda. Vou. Mas às vezes só fica na intenção. Alguém perguntou para um pastor, quanto tempo antes de morrer eu preciso aceitar Jesus? O pastor falou, não, se você deixar muito para frente, você vai perder muita coisa. Mas se você deixando para frente, pode ser que tenha tempo ainda, porque se você aceitar Jesus 3 minutos antes de você morrer, ou 1 minuto antes de você morrer, ainda tem tempo. Aí ele falou, mas eu não sei quando que eu vou morrer. Aí o pastor falou, talvez você não tenha 1 minuto. Talvez fique só na intenção, não transforme em realização. Então nós precisamos transformar as nossas intenções em realizações. Tem gente que tem a intenção de voltar para a igreja, tem gente que tem a intenção de consagrar a vida, tem gente que tem a intenção, eu quero ser relevante no reino de Deus, eu quero ser relevante na minha família, mas fica na intenção. E eu termino perguntando, você vai ficar na intenção ou nas realizações? Cada um sabe diante de Deus. Intenção ou realização ou ação? O que precisa de mudar na sua vida? O que precisa mudar na minha vida? Eu vou dar um pulo da intenção para a realização. Eu quero ser relevante. Que Deus nos abençoe. Que a sua vida continue sendo relevante, que essa igreja continue sendo relevante para essa cidade. Tem uma palavra relevante, tem uma mensagem relevante, tem um exemplo de vida relevante para a cidade, porque a sociedade está precisando disso, de relevância, né? E que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Vamos estar orando agora, pedindo que Deus nos abençoe, nos dê graça para sermos relevantes, apesar das nossas dificuldades, nossas lutas, mas que não sejamos dominados por pessimismo, por falta de fé, né? Que a gente não dependa do sentir, não dependa das emoções, mas dependa da promessa de Deus que está conosco durante todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer e queremos, ó Deus, que a nossa vida seja relevante. Mas nós não conseguimos por nós mesmos, ó Deus, nos tornarmos relevantes. Mas nós ficamos sabendo aqui hoje, mais uma vez, relembrando que é o desejo do Senhor. E nós queremos expressar ao Senhor também esse nosso desejo. E que nós possamos, ó Deus, ser levados por esse sentimento de servir. O sentimento de que o Senhor transforma coisas pequenas em grandes. Abençoa a vida de cada um aqui. Como o Senhor conhecia cada uma daquelas igrejas. Os traumas, as lutas, os medos, as inseguranças. O Senhor conhece cada um aqui também, o coração de cada pessoa. E pedimos, ó Deus, aplique essa palavra à nossa vida. E que possamos sair daqui relembrando esse recado do Senhor para o nosso coração. E que não fique só na intenção, mas transforme em realização, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Pastor, com a palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos ministrando. Obrigado, pastorzão. Deus continue abençoando seu ministério em nome de Jesus. Amados, nós estamos chegando ao fim. Não precisa se preocupar que vai ter um caldo ali delicioso no fundo. Se você gosta de caldo, passa ali. Em vez de você sair, consuma aqui, que vai ajudar a festa na roça aí. A gente chegar aos objetivos e sonhos que a igreja tem. Se você não gosta, passa ali e deixa um caldo para alguém. Louvado seja o nome do Senhor, no nome de Jesus. Mas os docinhos, eu acho que todo mundo gosta. Então tem uns docinhos ali, tem o... vai ser na frente os docinhos, e o caldo vai ser lá atrás, vai ser na frente também? Já cercou vocês, não tem nem jeito de sair, é tudo lá na frente. Então tem todos os doces, inclusive o mané sem roupa, que não pode falar do jeito que é. Porque só aqui que conhece esse doce. Primeira vez que eles me chamaram para trabalhar nessa barraca, eu tive que ir para o Google para saber o que era. Falei, eu acho que chamaram um negócio lá, mas é um trem ruim, porque eu tenho que reunir o conselho depois. Aí eu fiquei sabendo que é um doce da região.
Eu moro em Minas, sou de Minas, mas lá não fala isso não. Lá não pode nem falar. E tem uma turma assistindo, é uma mané sem roupa, com canela, está lá na frente. Você pode adquirir e levar, viu, a sua casa. Quero chamar aqui o Pedro e a Adelane. Uma tosse vindo. Descobri que minha tosse, irmão, desde abril, não é gripe não, é refluxo. Pensa um caminhão de remédio que a médica passou para mim. Você viu que eu não estou quase nem tossindo. Vem cá, Adelante, você e Pedro. Nós vamos fazer uma oração de gratidão pela herança do Senhor. Nós temos que corrigir algumas coisas, gente. Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente não apresenta crianças. Quem apresenta crianças são os batistas. Nós consagramos os nossos filhos a Deus através do batismo, igual foi feito aqui à noite. Então, quando a criança vem a primeira vez no templo, nós não vamos apresentar a criança, não. Nós vamos orar agradecendo a Deus. É uma oração de gratidão a Deus. Amém? Porque nós, presbiterianos, nós batizamos as nossas crianças em consagração ao nosso Deus. Olha que maravilha, gente, que lindeza. Toda chique. Já conhece a voz do pastor, não chora não, para não me envergonhar. Então vamos orar agradecendo a Deus. Depois você vai para sua casa, antes passa lá, né, para comprar todos os doces lá e abençoar a sua igreja, é sua igreja. Tudo isso aqui é com esse dinheiro que você dizima, oferta. Você está recebendo todo o conforto do ar-condicionado, da boa palavra, da transmissão, do sermão que fica gravado, você pode ver aí 100 vezes. Isso tudo é investimento. Quando você passa ali e oferta e abençoa de uma certa forma todos nós. Vamos orar agradecendo a Deus. Olha, gostou da minha voz que ficou encarando aqui, já está pronta para batizar. Botar uma água bem morninha. Pai, muito obrigado por essa família. Muito obrigado, porque o Senhor é aquele que nos dá um bom testemunho. E esse é um bom testemunho do teu perdão, da tua graça, do teu poder, do teu amor. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, galardão do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por essa família. Nós bendizemos e louvamos e os abençoamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Agora, ó Pai, leva o teu povo na graça, na bondade, ó Pai, no descanso, na paz que excede a todo entendimento. Sabemos que essa semana terão lutas, mas sabemos que aqueles que vão com o Senhor são mais do que vencedores, porque o Senhor já está lá na frente. Nós podemos ser pegos de surpresa, o Senhor nunca será pego de surpresa. E é com o Senhor que nós andamos, é com o Senhor que nós vamos sair daqui, é com o Senhor que nós vamos andar essa semana. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Vamos colocar de pé e receber a bênção? E agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor e as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Dê um abraço aí, lembre-se que essa pessoa pode ser o único abraço que vai receber essa